Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o que é DevOps, como você faz para se tornar um DevOps, o que você precisa estudar e principalmente onde cada ferramenta desse mundo DevOps ela se encaixa. Qual que é o processo? Como que é trabalhar na prática com DevOps? A gente vai explorar cada etapa que tem no DevOps. Se você for agora no Google, por exemplo, abre uma outra aba e coloca DevOps, você vai ver uma imagem com um símbolo do infinito, essa imagem vai ter várias etapas. Como que funciona cada etapa? O que acontece em cada uma delas? Principalmente se você ainda não tem nenhum conhecimento ou não atua em nenhuma empresa que trabalha nesse formato, eu tenho certeza que você tem essa dúvida e nesse vídeo eu vou tirar exatamente essa dúvida e você vai sair daqui e vai ser capaz de entender como que funciona toda essa forma de trabalho quando a gente trabalha com DevOps. Bom, se você já chegou até aqui e está gostando desse assunto, já deixa o seu curtir no vídeo e bora lá para o nosso conteúdo. Maravilha! Bom, e antes de a gente se aprofundar então aqui sobre o que é DevOps, como funciona as ferramentas e tudo mais, eu quero responder uma pergunta. Será que DevOps é para qualquer tipo de empresa? Será que eu consigo utilizar DevOps na minha empresa mesmo que eu não tenha uma área de desenvolvimento? Porque quando a gente fala de DevOps, geralmente a gente está falando da junção do time de desenvolvimento com o time de operação. Mas, Robert, se na minha empresa eu não tenho time de desenvolvimento, como que eu faço para utilizar DevOps? Sim, na minha opinião, tá? Pode ser que isso gere um conflito, pode ser que seja um tema complexo, pode ser que pessoas pensem de forma diferente. Mas na minha opinião, sim, DevOps serve para qualquer empresa. Mas por que eu falo isso? Porque isso depende muito da forma que você entende os conceitos e como você consegue fazer as adaptações necessárias. Ah, Robert, mas DevOps não é seguir exatamente aquilo que está sendo falado? Calma, a gente nem falou sobre o que é DevOps para você tirar essa conclusão. Provavelmente você tem uma conclusão do que é DevOps de outros conteúdos e assim por diante. Eu não estou falando que o meu está certo, mas eu vou tentar te explicar de uma forma que você vai entender. E quando a gente fala sobre adaptações, eu gosto de relembrar um caso que é muito interessante, que é quando a gente fala de ITIL. Há muitos anos atrás, ITIL estava muito em evidência, um monte de gente tirando certificação ITIL, empresas querendo implementar ITIL. Robert, mas eu não sei nem o que é ITIL. Beleza. ITIL nada mais era que uma biblioteca que ela assegura a eficácia na gestão da infraestrutura de TI, na gestão dos serviços de TI. Então, quando a gente fala de ITIL, a gente está falando de processos como gestão de mudança, como, por exemplo, gestão de incidente, gestão de capacidade. Então, se na empresa que você trabalha, por exemplo, tem GMUD, é porque isso vem com a herança lá do ITIL. Okay? Ah, Robert, DevOps ele elimina o ITIL? Não, são coisas completamente diferentes. Eu só falei do ITIL, por quê? O ITIL ele tinha muitos processos que precisavam ser implementados para você ter ali um 100% de compliance com o ITIL. Só que muitas empresas não conseguiriam fazer essa implementação. O que elas fizeram? Elas implementavam aquilo que elas achavam mais importante e o que dava para implementar no tempo que elas tinham para a execução daquele projeto. Nada mais é do que foi feito o seguinte, elas entenderam o conceito e fizeram adaptações. Olha, para o meu cenário eu consigo me adaptar a isso, para o meu cenário eu consigo me adaptar àquilo. E isso acontece também com o DevOps. Quando a gente estiver explorando as etapas de DevOps, você vai perceber que você consegue utilizar isso em qualquer cenário. E eu separei aqui 3 ambientes para você ter ideia de como é possível. Quando a gente fala de uma empresa de consultoria, por exemplo, a JLCP é uma empresa de consultoria. A gente faz muito script de monitoramento, por exemplo. Então eu posso utilizar o quê? Ferramentas como Git, sistema de controle de versão, repositório remoto. Para quê? Para armazenar todos esses meus scripts. Aqui a gente também precisa fazer o seguinte, subir a infraestrutura de alguns clientes. Como que eu posso fazer? Utilizar um sistema para fazer o provisionamento, utilizar um sistema para fazer gestão de configuração. Então eu posso utilizar o Ansible para instalar todo o meu ambiente. Eu posso utilizar Docker, por exemplo, containers, para subir todo o meu ambiente. Eu posso utilizar um pipeline CI/CD para construir, automatizar a construção da minha imagem Docker e fazer o deploy em determinado ambiente. Então você está vendo? A JLCP não é uma empresa que tem um time de desenvolvimento, porém ela tem uma empresa que ela atua nos clientes e a gente consegue entender o conceito e fazer essas adaptações. Um outro exemplo é um data center. Um data center tem muito o quê? Muito servidor e muito equipamento de rede. Então se a gente começa a falar sobre rede, por exemplo, a gente pode utilizar um script, uma linguagem de script para fazer uma automação, então eu conecto no equipamento e faço um backup, eu conecto no equipamento e faço as configurações iniciais, eu posso fazer as configurações de equipamentos de rede utilizando o Ansible, por exemplo. Então recebi um novo equipamento, eu vou colocar um novo equipamento em uma outra localidade, eu já faço toda essa configuração utilizando um Ansible. Então eu já estou utilizando o quê? Princípios e tecnologias que são baseadas no mundo DevOps. Ah, Robert, não tem nada a ver. Você vai entender aqui ao longo desse vídeo que sim, faz sentido, faz todo sentido. Por isso que eu acredito que sim, qualquer empresa
pode estar utilizando DevOps. Para finalizar, a empresa de telecom, que o exemplo basicamente é o mesmo, dispositivo de rede, gestão de backup, gestão de configuração desses equipamentos. Você tem ali 5, 10 mil equipamentos, você vai fazer toda essa configuração manual? Não faz muito sentido e você vai precisar ter um time gigantesco. Então, quando você adota esses princípios e ferramentas DevOps, você consegue ser muito mais rápido nessa gestão. E a gente vai ver que DevOps nada mais é do que isso, é acelerar o fluxo de trabalho para que a gente consiga sair do ponto A para o ponto B com melhor velocidade, porém com a mesma ou mais qualidade do que se a gente fizesse isso de forma manual. Ok? Bom, perfeito. Então vamos dar sequência aqui. Então a gente já falou, né, sobre será que eu consigo utilizar DevOps na minha empresa? Será que serve para toda empresa? Sim, falamos. Agora o que a gente vai falar? Vamos falar sobre o ciclo de desenvolvimento de software. Esse é um termo que você vai ouvir muito falar quando você ou procurar sobre DevOps. Então, qualquer pesquisa que você faça, artigo, vídeos que você leia, vai estar falando, DevOps aplica, melhora o ciclo de desenvolvimento de software. Aí você entra naquela, Robert, mas eu não tenho desenvolvimento de software aqui na minha empresa. Tudo bem, mas eu preciso que você entenda sobre isso, tá? E aí muita gente fala, Robert, mas eu não tenho DevOps aqui, eu não tenho Dev aqui, não vou usar. Eu falei sobre isso num vídeo anterior, que é o vídeo Carta Aberta ao Profissional de TI Desmotivado, que é muita gente que está desmotivada para trabalhar, porque a forma de trabalho já está igual, não consegue estudar coisas novas e assim por diante. Então eu vou deixar o card aqui nesse vídeo e o link na descrição, para que se você não assistiu, quando terminar esse vídeo aqui você vai lá e assiste, porque você vai entender o que eu vou falar agora. Eu acho importante, mesmo que se na sua empresa não tem como utilizar tudo que é DevOps, você não tem um time de desenvolvimento, você não tem essas tecnologias modernas em evidência, em utilização, mas é importante você aprender para você estar preparado. Porque vamos supor que daqui a um tempo a sua empresa te manda embora. Vamos supor que daqui a empresa você tem uma briga lá e você fique totalmente desmotivado para trabalhar naquela empresa. Como que você vai lidar com isso, sendo que o mercado está pedindo essas novas tecnologias? O mercado que está pagando mais hoje para o profissional de TI está utilizando essas tecnologias. Então você precisa aprender. E aqui, nesse vídeo, eu vou te dar o caminho das pedras para você entender exatamente o porquê que você aprende cada uma da tecnologia e como que ela se encaixa em todo esse ciclo de desenvolvimento de software. Então é importante você entender os conceitos, as categorias das ferramentas. Então quando a gente falar sobre lá as etapas, você vai ver que cada etapa eu vou chamar aqui de categoria. Então temos a etapa de planejamento, de código, de build, teste, release, deploy, e cada etapa dessa exige uma ferramenta, né? Exige não, é utilizada uma ferramenta diferente. Então você vai entender onde cada uma dessas ferramentas se encaixam. E aí eu já vou pedir uma coisa para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, chegou até agora nesse vídeo, significa que o assunto está interessante. Tem muitos outros vídeos aqui no canal, tem muito conteúdo legal. Então se você não é inscrito, já se inscreve, ativa as notificações, beleza? Bora lá, dando sequência. Falamos então um pouquinho sobre essa parte do ciclo de desenvolvimento de software, que você sempre vai ter contato, você precisa entender, querendo ou não. E agora a gente vai entender, né? Eu vou falar para vocês o que a gente vai ver nesse vídeo, tá? Esse vídeo ele tem o principal objetivo é explicar o real motivo de cada ferramenta que está sendo utilizada nesse mundo DevOps. Inclusive eu falei brincando em um grupo, esse mundo DevOps. Me questionaram, mundo DevOps? Sim, é um mundo DevOps, porque eu penso assim, hoje muitas empresas estão utilizando, muitas empresas trabalham com, muitos profissionais trabalham com DevOps, mas isso também é uma outra realidade para uma grande quantidade de profissionais. Então é um mundo completamente diferente. Então para mim, sim, é um mundo DevOps. Então nesse vídeo aqui você vai entender o real motivo de cada ferramenta ela está sendo utilizada, o porquê que está sendo utilizada, como está sendo utilizada e assim por diante. Ok? Bora lá. Então agora vamos começar a falar, né? Vamos falar realmente sobre o que é o DevOps e parar de contextualizar tanto. Mas eu sempre gosto de contextualizar para que você consiga entender melhor o que eu tenho para passar. Então vamos entender o que é o DevOps, tá, pessoal? Bom, DevOps, de forma bem básica, a gente já ouviu falar que é a junção do time de desenvolvimento e o time de operações. Mas ele não é só isso. O DevOps, ele tem como objetivo o seguinte, ó. Quando a gente fala de DevOps, já estamos aqui com a nossa canetinha, perfeito. Nós temos duas áreas. Nós temos a área de desenvolvimento, e temos a área de operação, ok? Dentro dessas áreas, cada uma área vai ter a sua responsabilidade. E aí, de acordo com isso, a gente teve a criação aqui de um muro, tá? Existe um muro entre essas duas áreas. Então o DevOps ele veio com o objetivo de quebrar essa barreira
entre o time de desenvolvimento e o time de operações. Mas, Robert, por que tem essa barreira? Vamos lá. Essa barreira acontece pelo simples motivo. Deixa eu só diminuir esse muro aqui, porque a gente vai utilizar a parte de baixo ali ainda. Aqui, ó, vamos colocar o muro aqui. Beleza. Então, cada área dessa tem um objetivo. Quais são os objetivos do time de desenvolvimento? Por exemplo, o time de desenvolvimento ele tem que criar uma aplicação. Ele recebe uma demanda e vai criar uma aplicação. Ele tem que fazer o dev de novas funcionalidades. Além disso, ele tem que corrigir. Então, tem que fazer a correção de bugs. E ele também tem que o quê? Executar testes. E aí, depois de tudo isso, ele tem que liberar uma nova versão ou funcionalidade mais rápido possível. Então, esse é o objetivo do time de desenvolvimento. Já o objetivo do time de operação é o quê? Pegar esse código pronto e fazer o deploy. A gente vai ver mais para frente o que é exatamente o deploy. Tá? A gente vai fazer o deploy da aplicação. Olha que maravilha. Então vamos fazer esse deploy da aplicação, responsabilidade do time de operação. Além disso, ele tem que gerenciar, né, o time de operação tem que gerenciar e manter. Tá? Quando eu falo manter, é atualizar, é trocar, fazer backup, é tudo. Tá? A infra. Você tem que fazer isso. Perfeito? E aí, o principal objetivo de tudo isso é fazer o seguinte, é manter essas aplicações. Então a gente vai manter as aplicações disponíveis, ou seja, online, e evitar downtime. Então, aplicação fora, perca de dinheiro, insatisfação do cliente final e assim por diante. Então vocês observem que aqui nós temos o seguinte, nós temos objetivos diferentes. E esses objetivos diferentes, eles vão fazer com que a gente tenha uma confusão. Com certeza que você já viu aí, tá? Tenho certeza que você já viu aí discussões, na minha máquina funciona, o time de dev só faz errado, o time, todos os desenvolvedores foram embora e a aplicação na hora do deploy não está subindo, não está funcionando. Então, isso acaba gerando o que, turma? Isso acaba gerando problemas crônicos, né? E esses problemas crônicos eu gosto de chamar, né? Na verdade, eu vi um livro, que é o quê? Conflitos. Vou apagar aqui, que ficou errado. Opa, beleza. Temos aqui, ó, conflitos crônicos. Esses conflitos crônicos, eles são gerados por quê? Porque o time de dev, ele tem como objetivo fazer o deploy rápido. Ele tem que fazer esse deploy rápido. Por que ele tem que fazer esse deploy rápido? Porque a empresa, o coordenador, a área de negócio está cobrando que essa funcionalidade seja lançada. Porque essa funcionalidade vai ser lançada, ela vai ajudar a empresa a se diferenciar dos seus concorrentes. Então a empresa vai continuar sendo competitiva. Porém, o time de desenvolvimento, né, aliás, o time de operação, ele tem que garantir a disponibilidade. Só que como que eu garanto a disponibilidade se as informações da área de desenvolvimento vêm errada?
eu não consigo fazer a instalação correta, se está dando erro de biblioteca, se está dando conflito de dependência. E aí o time de operação, né? Então esse aqui é o time de dev, ok? Esse aqui é o time de ops. E aí o time de operação acaba fazendo o quê? Bloqueando novos deploy. Ah, Robert, mas eu não consigo bloquear. Se você não consegue bloquear, você está fazendo o quê? Assumindo o downtime. E quando a aplicação ficar fora, quem vai ser acionado é o time de operação. E é o que acontece na maioria das vezes. Então, vocês observem que nós temos áreas diferentes, com os objetivos diferentes, e geram conflitos crônicos. Então, a ideia do DevOps é quebrar essa barreira, quebrar esse muro e unir o time de desenvolvimento com o time de operação. E aí a gente vai falar mais sobre isso porque não se limita somente ao time de desenvolvimento e ao time de operação. Maravilha, então a gente viu ali o que é o DevOps, que tem como objetivo quebrar essa barreira entre o time de dev e operação. Por isso que a gente vê muito sobre essa junção, sobre trabalho colaborativo e tudo mais. A gente viu entender o porquê que isso acontece, né? Isso acontece então porque a gente tem objetivos diferentes que geram conflitos. E esses conflitos o DevOps vem para resolver. E aí como que ele resolve isso, né? O DevOps ele traz consigo, né? Ele traz ali o seguinte. Então DevOps, DevOps, ele é com base em princípios e com base em ferramentas, tá? Então nós temos princípios e ferramentas. E todos esses princípios e ferramentas, ele forma o quê? Uma filosofia que afeta todo. Lembra que eu falei que vocês iam ouvir bastante? Ciclo de desenvolvimento de software. O software ficou errado ali, vamos corrigir. Aqui. Então, DevOps é princípios, ferramentas e transformam tudo isso numa filosofia que afeta todo o ciclo de desenvolvimento de software. E além do time de operação, tá? E ele vai além. Então ele é além do time de dev e operações e ops. Ele traz também a ideia de que o time de QA e o time de segurança também façam parte de todo esse ecossistema. Então aqui que a gente começa a ter a colaboração. Então aqui a gente começa a ter a parte da colaboração. E quando a gente fala em colaboração, galera, a gente está falando isso porque o trabalho colaborativo, né, ele tem qual objetivo? Então, deixa eu apagar aqui e vamos colocar aqui, ó. Quando a gente fala de colaboração, a gente está falando nada mais é do que uma forma de a gente garantir o sucesso do projeto. Mas, Robert, como assim garantir? Por que garantir? Porque, olha só, quando a gente está começando um projeto, tá? E a gente tem somente dev e temos operação, aqui está cuidando do código, aqui está cuidando da parte de infraestrutura. Quando a gente consegue adicionar o time de QA, que nada mais é do que o time de testes, e o time de SEC, que é o time de segurança, juntos eles têm a capacidade de fazer algumas coisas. Então, a primeira coisa que eles conseguem fazer juntos, por exemplo, é discutir o projeto. Então, eles vão vir aqui e vão estar discutindo o projeto. Só que olha que ponto interessante, tá? Cada um com a sua especialidade. E aí, com base em tudo isso, a gente consegue definir o quê? Uma arquitetura. A gente consegue mitigar
riscos de segurança. E a gente consegue também automatizar os testes. Por quê? Quando todos trabalham juntos, a gente consegue já ver um gap naquela arquitetura, já ver um gap nos riscos de segurança, já ver um gap na parte de testes antes desse projeto entrar em produção. Então, durante aqui o desenvolvimento, né, do código, e antes desse cara entrar para a produção, ele vai passar pelo ambiente de dev, por exemplo. Nesse ambiente de dev, eu já tenho as ações de cada uma das áreas, ações de dev, as ações de operação, ações de QA e ações de segurança. Quando esse cara vem aqui e passa para QA, para ter mais validações, essas ações já se repetem. E aí, quando eu venho para staging, por exemplo, a gente vai falar mais sobre esses ambientes, tá? Eu também tenho essas ações. E quando eu venho para prod, eu já tenho para prod o quê? Um ambiente 100% validado, testado, com segurança, sem nenhum problema. Fica muito mais fácil eu aplicar correções, eu mitigar risco de segurança, eu definir uma arquitetura ideal no começo do projeto. Então, no começo e durante a execução do projeto, eu já vou olhando todos esses pontos. Porque se eu esperar chegar em produção, vai ser muito mais difícil eu aplicar uma correção. Porque quando eu tiver que aplicar essa correção, eu já vou ter usuário sendo impactado, eu vou precisar ter cuidado com o Gmood, com a forma que eu vou aplicar para impactar na menor tempo possível os usuários e assim por diante. Então, todos trabalhando junto, eles garantem o sucesso do projeto. Por isso que entra aqui a colaboração, ela tem como objetivo garantir o sucesso do projeto. Ótimo? Então a gente já entendeu até aqui, tá? Então até aqui, o que acontece? A gente entendeu o que é o DevOps, como que ele funciona, quais os problemas que ele resolve, o porquê nós temos o trabalho colaborativo. Agora, vamos entender quais são as ferramentas utilizadas nesse mundo DevOps. Então quando a gente fala de ferramentas, deixa eu até colocar esse cara branco aqui que fica melhor. Quando a gente fala de ferramentas, olha só. Opa! Muito baixo, deixa eu colocar aqui em cima, beleza? Quando a gente fala de ferramentas DevOps, essas ferramentas elas vão ser inseridas em cada etapa que nós temos ali, a parte de DevOps. Então, novamente, se você for lá no Google e você procurar sobre DevOps, você vai achar uma imagem que é mais ou menos isso daqui. É o símbolo do infinito. E cada uma nessa imagem, a gente tem a divisão de cada uma dessas etapas, o que eu também vou chamar de categorias. Essas etapas são o seguinte, então se eu colocar aqui, ó, etapas DevOps. Essas etapas nada mais é do que o planejamento, temos a parte de código, temos a parte de build, temos a parte de teste, temos release, deploy, operação e monitoramento. Então, tudo isso daqui está envolvido no DevOps. Observem como é bastante coisa. Não é simplesmente a junção de dev e operação. Aqui você está começando a entender o porquê que eu uso tudo isso. O porquê que eu tenho cada etapa. E agora a gente vai se aprofundar um pouco mais nesses porquês para a gente estar entendendo. E aí já vai te dar dicas e você já vai anotando, porque aqui já vai mostrar pontos sobre o que você tem que estudar, o que você tem que aprender. Então anota tudo, porque a gente vai começar a se aprofundar nisso agora, tá? Então o que nós temos aqui, ó? Quando a gente fala de planejamento, tá? Planejamento. Quando a gente está falando de planejamento, empresas que utilizam essa cultura DevOps e tudo mais, elas utilizam o quê? Conceitos da cultura ágil. E esses conceitos, eles são baseados em algumas metodologias que a gente utiliza. Então, nós temos aqui metodologias, tá?
Então nós temos as metodologias. Dentro dessas metodologias, as utilizadas são Scrum e Kanban. Robert, mas Kanban não é a mesma coisa? Não. Basicamente, a definição de Kanban é quadro visual. Porém, quando a gente trabalha com Scrum, a gente está trabalhando, por exemplo, com sprints. Quando a gente está trabalhando com Kanban, a gente trabalha com backlog. Não que na sprint não tenha o backlog, nas sprints tem, mas aqui a gente está trabalhando no formato de esteira. Então a gente vai ter uma etapa do backlog, a gente vai ter refinamento, a gente vai ter desenvolvimento, validação e a parte de conclusão. Então cada uma das tarefas que elas forem sendo entregas, elas abrem espaço para eu puxar outra tarefa. E aí tem a pontuação, tem toda a estratégia que a gente vai acabar não se aprofundando aqui, porque não é o objetivo desse vídeo. Eu quero que você entenda que quando você trabalhar com DevOps e você entrar nessa parte de planejamento, de começar a semana, de organizar as atividades, organizar os projetos, vai estar sendo utilizado Scrum ou Kanban. E muitas vagas já pedem esse conhecimento. Conhecimento desejável, metodologia ágil, Scrum ou Kanban. Então aqui já é pontos que você tem que se atentar. Para quê? Para você já estudar. Então, você precisa aprender um pouco sobre isso se você quer trabalhar com DevOps. Se você já quer ter um diferencial e chegar numa vaga de emprego já com esse conhecimento, é importante. Robert, mas na minha empresa não usa. Tudo bem, mas aprende, procura um lugar para você estudar, para você aprender, para que quando você for para uma vaga de emprego, ou prestar uma entrevista, você já tenha esse conhecimento. Então, dessa forma que funciona a parte de planejamento. E aí, nós temos também a parte de código. O que acontece? Olha só, vamos tentar colocar nessa parte aqui mesmo. Quando nós falamos da parte de código, o que acontece? Tá? Então, deixa eu colocar aqui planejamento e código. O Scrum ou Kanban, ele vai gerar um card que vai gerar uma demanda para o time de desenvolvimento. Tá? Essa demanda, depois que ela chegar, ele vai começar a criar o código. Ok? Ele vai criar ou alterar, tá? Porque às vezes o código já está pronto, o código. Beleza? Esse é o trabalho do desenvolvedor. Ele recebe a demanda, aí ele vai criar ou editar aquele código para resolver essa demanda. Beleza? Depois que ele fizer esse código, então eu tenho aqui o meu código pronto, tá? Esse código ele está sendo controlado a sua versão através do Git, depois ele vai para um repositório, tá? Um repositório remoto. E quando a gente fala sobre repositório remoto, nós temos, por exemplo, o GitHub, que é muito conhecido, nós temos o GitLab e nós temos também o Bitbucket. Podem ter outros, mas o que a gente mais utiliza é esse aqui. Então posso considerar os mais utilizados. Beleza? Tudo isso daqui no fluxo do Dev, a gente tem que aprender o seguinte, ele vai ser com base em um Git Flow. Então, nesse Git Flow, nós temos o seguinte, como que funciona? Como que eu trabalho? Eu crio uma branch, eu não crio? Como que eu mando um pull request? Eu preciso de uma aprovação para um merge? E assim por diante. Então, o que você tem que aprender até agora que a gente viu é o seguinte, é Scrum ou Kanban, tá? Aprender sobre Git e aprender sobre Git Flow, para você saber o fluxo de trabalho quando você utiliza essas tecnologias. Então aqui a gente já contemplou a parte de planejamento e a parte de código dessa etapa DevOps. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa, só que antes de eu dar sequência sobre isso, a gente falou sobre ciclo de desenvolvimento de software, falou sobre Git, falou sobre aplicação. Mesmo que você seja de infraestrutura, eu acredito que seja muito importante você ter o conceito de como funciona a etapa de desenvolvimento. Porque com esse conceito, mesmo que você não programe, você vai conseguir entender para você propor soluções para as próximas etapas. E agora, falando em próxima etapa, depois do código, a gente tem a parte de build. Essa parte de build, o que ela contempla quando a gente está nesse mundo DevOps? Então, eu vou colocar aqui, ó, build nada mais é do que o seguinte, é após o código estar pronto. Então, eu tenho aqui o código, meu código está pronto, e aí eu preciso gerar um artefato. Tá? Eu preciso gerar um artefato, e nada mais é do que um pacote de instalação. E esse pacote de instalação,
ele segue alguns formatos dependendo de acordo da linguagem utilizada. Mas nós temos uma informação que é muito importante aqui. Docker, tá? Então a parte do Docker está sendo, né, adotado como padrão. Para a criação dos artefatos, tá? Quando a gente fala de Docker, a gente está falando de imagens. Ok? E aí já entra o ponto importante. Então é importante você aprender Docker, porque a maioria das empresas estão adotando Docker como um padrão para a criação desse artefato. Mas como eu disse, além do Docker, tá? Então além do Docker, inclusive vai ser utilizado dentro da imagem Docker, então se eu colocar aqui, além do Docker, vou colocar aqui, ó, depende da linguagem utilizada. Então, como que eu faço para gerar esse pacote? Quem que é o meu gerenciador de pacote? De acordo com a linguagem. Nós temos aqui Java, por exemplo, é o Maven, eu não sei nem se a pronúncia está correta, ou o, aqui, ó, Gradle. Tá? Temos esses dois. Aqui é um R, não um L. Não, L, tá certo. Beleza. E aí nós temos também o seguinte, nós temos o Java Script. JavaScript, ele utiliza o quê? O NPM. Então nós estamos falando de gerenciador de pacote para essas aplicações. O PHP, ele utiliza o Composer. E Python, por exemplo, utiliza o pip. Tá? Então todos esses caras aqui são gerenciadores de pacote, que são de suma importância que você conheça. Por que, Robert? Porque dependendo da vaga que você vai se candidatar, da empresa que você vai trabalhar, você precisa entender o seguinte, você precisa entender qual é, tá, a linguagem utilizada. Se for Java, você tem que aprender esse cara. Se for JavaScript, você tem que aprender NPM. Se for PHP, você tem que aprender Composer. E se for Python, você tem que aprender pip. Porque lá na frente, você vai precisar o quê? Criar, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, você vai precisar criar essa imagem Docker. E aí, como você vai criar se você não sabe como que funciona o gerenciador de pacote? Não precisa ser tão a fundo, mas pelo menos o básico para você entender quais são os passos necessários para compilar o código, para gerar esse pacote, para instalar a aplicação e assim por diante. Tá? Então você tem que entender alguns pontos aqui. Se eu trouxer aqui para o lado, a gente vai ter que se entender como que a aplicação é instalada, né? Quais são as dependências necessárias? Então se eu vir aqui, ó, vamos separar um quadradinho aqui para a gente falar sobre isso. Aliás, eu vou colocar até aqui, ó, apaguei. Quando a gente fala de build, então o DevOps, tá, ainda falando sobre build, ele tem que entender como a aplicação é instalada, né? Como a Opa, ficou terrível. Vamos lá. Como a aplicação é instalada. Beleza? Outro ponto. Quais são as dependências? Né? Quais são as dependências necessárias? Beleza? Além disso, como que é configurada a inicialização? Configuração de inicialização. Porque com base nisso você vai conseguir fazer o seguinte, construir sua imagem. E além disso, é imprescindível que você conheça sobre Docker a parte de build imagens. Ah, Robert, mas onde eu trabalho todas as imagens já estão prontas. Precisa aprender? Precisa, porque se sair uma nova aplicação, você precisa editar uma imagem, você precisa entender como é que funciona, você precisa entender como que é feito toda essa parte. Então você precisa conhecer sim sobre Docker, tá? E aí,
Por fim, né, depois desse passo de build, nós temos o seguinte, nós temos a parte de teste. Tá? Nessa parte de teste, o que, que acontece? Eu vou até apagar aqui e vamos começar de novo. Então nós temos aqui, ó, quando a gente fala de teste, a gente está falando o seguinte, nós temos muitas alterações no código. Então olha só, eu tenho um código, aí o dev vai lá, ele tem essas linhas aqui, e ele insere algumas informações. Beleza? Depois a gente pega essas informações aqui, tá? O que vai acontecer? O dev vai lá e por algum motivo ele altera uma outra linha no código. Então eu tenho muitas alterações. Tá vendo? Já mudou aqui muita parte. O ponto é, nós temos aqui, ó, deixa eu colocar a corzinha branca. Opa. Nós temos aqui muitas alterações no código. Ok? Ok. A pergunta é, como testar tudo isso? Preciso de alguém dedicado? Preciso de um tempo? O que eu preciso fazer? Você precisa automatizar. Então, se você já conhece o pacote, já consegue instalar a aplicação, você entra em contato ali com o time de QA e ele vai te dar as instruções para que você consiga automatizar todo esse processo. Ok? Então, automatizando, isso vai ser feito onde? Em um pipeline, que a gente vai chamar da etapa de CI, que nada mais é do que a integração contínua. Integração contínua é uma esteira com passos, onde você tem o código, aí geralmente você vai ter o teste, depois do teste você vai ter o build, e você vai ter um outro teste, né? O teste inicial é do próprio código, da aplicação. Depois você tem a construção da imagem. Depois você constrói essa imagem, será que ela está funcionando? Está quebrando a aplicação? Está deixando lento? Não está? O que nós temos? Não precisa fazer isso daqui. Então, é uma boa prática a gente fazer esses testes automatizados para a gente ter o quê? Um feedback. Então, conforme eu tenho toda essa alteração aqui, aí eu tenho essa parte automatizada, eu tenho prontamente feedback. E aí esse feedback ele vai me ajudar com, por exemplo, melhorias no código, tá? Então é dessa forma que é efetuada a parte de testes, ok? Esse é o fluxo e é isso que você tem que aprender. Robert, isso que? Como automatizar esse processo utilizando integração contínua e aí você vai ter que conhecer essa parte de CI para criar essa esteira, definir os passos. Código, teste, build, teste, por exemplo. E aí com todo esse objetivo de ter um feedback muito mais rápido. Então é importante que um DevOps entenda essa parte de automação. É por isso que existe o CI, por isso que existe a integração contínua. Na verdade, não é só por isso. Um dos motivos é isso, eu consegui fazer testes totalmente automatizados antes de eu gerar o meu pacote, antes de eu gerar a minha imagem Docker. Maravilha, até agora a gente já viu as etapas de planejamento, código, build e teste. Agora a gente vai ver então a etapa de release e deploy. São etapas muito importantes, muito interessantes e que vai te ajudar bastante a entender como que funciona tudo isso na prática. Então vamos lá, vamos começar falando aqui sobre release, tá? Então nós temos aqui a parte de release. Robert, o que é release? Release nada mais é do que o processo, tá, de liberação, processo de liberação de uma nova versão barra funcionalidade para o usuário final.
Perfeito? Então isso é release. Como assim, Robert? Acontecem algumas situações, por exemplo, vamos supor que você tem um app no seu celular, tá? Então você tem um app aqui no seu celular, beleza? O que vai acontecer? Você e o seu amigo têm o mesmo app. Mas aqui eu tenho a funcionalidade A, B e C, aqui eu tenho a funcionalidade A e B. O que isso acontece? Isso está acontecendo porque quando eu faço esse processo de liberação, eu defini um grupo de usuários que vão receber essa liberação. Isso é muito comum. Muitas empresas fazem isso nos seus aplicativos, por exemplo, com uma versão beta ou uma nova funcionalidade, tá? Uma versão beta ou uma nova funcionalidade. Por quê? Um grupo específico de usuário, então funcionalidade, porque um grupo específico de usuário vai testar essa funcionalidade, vai dar feedback, a gente vai saber se vai ter problemas ou não. Tá? Então essa é a parte do release. E aí nós temos também a parte do deploy. O que é a parte do deploy, Robert? O deploy é diferente do release, apesar de eles serem parecidos, e a gente vai falar sobre essa diferença já já. Mas o deploy nada mais é do que o seguinte, é o processo de a gente mover a aplicação. Opa, deixa eu apagar aqui. É o processo de a gente mover a aplicação de um ambiente para outro. Como assim, Robert, mover a aplicação do ambiente para outro? Geralmente a gente vai ter alguns ambientes, tá? Então imagina que a gente tem aqui o código do desenvolvedor. Esse código, a primeira etapa dele, depois de ele feito na máquina do dev, ele vai para o ambiente de dev. Então quando eu pego esse código fonte e mando aqui para o ambiente de dev, que é onde o desenvolvedor ele aplica, né, a primeira versão ali da aplicação para fazer validação do funcionamento e tudo mais, esse processo é o processo de deploy. Ok? E aí eu saio do ambiente de dev e vou para o ambiente de homologação. Esse daqui também é um processo de deploy. Então, quando a gente for criar a nossa esteira de CI/CD, um dos estágios vai ser build, teste, deploy. Mesma coisa quando eu venho aqui para stage. Então, homologação para o time de QA validar, alguns usuários também receber esse acesso para fazer a validação. Tudo isso acontece no ambiente de homologação. O ambiente de staging, ele também é feito um deploy aqui, e ele nada mais é do que o seguinte, é quando nós temos um ambiente que ele é exatamente igual ao ambiente de produção, onde a gente vai conseguir fazer, né, a validação das mudanças que a gente teve no código, porém em um ambiente maior, um ambiente com escala, um ambiente onde a gente consegue ter todo o comportamento exatamente igual ao ambiente de prod, que é o último ambiente, que é onde o usuário realmente acessa. Né? O nosso usuário final acessa, e aqui a gente tem a parte do deploy. Por que isso daqui, turma? Porque dessa forma, eu tendo esses dois ambientes aqui, deixa eu até colocar uma outra cor, eu tendo esses dois ambientes aqui, eles são iguais em questão de recurso. Já esses ambientes aqui de dev e homologação são ambientes menores. Então, se aqui eu tenho um banco de leitura escrita, por exemplo, em staging prod, em dev e homologação eu não tenho esse banco de leitura escrita. Eu tenho um banco menor, com menor recurso, menos capacidade. Então, uma consulta, ela pode demorar muito mais em dev, em homologação, mas ela não vai demorar todo esse tempo em staging prod. Por isso que geralmente a gente tem esse ambiente. Então, o processo de deploy é exatamente isso, mover a aplicação de um ambiente para o outro. Ok? Então a gente já está claro aqui entre release e deploy. Agora a gente vai ver um ponto interessante, que é a diferença entre release e deploy. Vou até colocar junto, vai ficar mais fácil. Então qual que é a diferença entre release versus deploy? Tá? São parecidos, né? Vocês podem observar que um é liberar a aplicação, o outro não. Mas o que acontece? Tá? A gente pode ter aqui o seguinte, a gente pode ter um deploy, tá? Sem release. Opa, escrevi release errado aqui. Um deploy sem release.
Como que eu faço isso? Eu pego o meu código e levo ele, por exemplo, para staging. Ok? O código está lá em staging. Porém, eu tenho como se fosse um botão de on e off, tá? Em algumas funcionalidades. Aqui. E por padrão, esse botão está off. Então eu peguei meu código fonte, mandei para staging, mas o botão está como off. Quando eu pegar esse botão de off e virar ele para on, aqui sim eu estou fazendo release. Robert, como que eu faço isso? Como que funciona? Porque aqui, ó, eu estou liberando para o usuário. Aqui eu coloquei o arquivo lá, mas aqui, ó, usuário sem acesso, tá lá quietinho, tá? Mas não tá com acesso. Aqui o usuário tem acesso. Então essa é a diferença entre release e deploy. E como que eu faço tudo isso? Da seguinte maneira. Existem estratégias. Então vamos dividir nosso quadro aqui e vamos aqui para o canto. Nós temos estratégias de deploy. As mais conhecidas, as mais utilizadas, a ruling, update. Ok. Vamos ver aqui o ruling, update. Nós temos o blue-green. E nós temos também Canary Deploy. Tá? A Rolling Updates é a mais utilizada, mas a gente vai se aprofundar. Tá? Mas um detalhe só que eu queria deixar claro para vocês. O foco desse vídeo, deixa eu até mudar a câmera aqui. O foco desse vídeo não é se aprofundar nas estratégias de deploy. Porque a gente pode fazer outro conteúdo sobre isso. Isso demanda muito mais tempo. A gente consegue se aprofundar muito mais, dar muitos exemplos. Talvez eu vou dar uma visão geral, vou dar uma introdução para que você entenda como isso funciona, porque isso faz parte de todo o contexto DevOps, beleza? Maravilha. Então, voltando aqui para o nosso quadro, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos se aprofundar um pouco em cada um desses tipos de deploy que nós temos. Então, deixa eu apagar todo esse conteúdo que a gente viu até agora, e a gente vai falar sobre Ruling Deploy, tá? Então, se eu vim aqui, nós temos a questão do Ruling Deploy. É a forma mais simples de a gente fazer, tá? É mais comum, na verdade é o padrão, em algumas ferramentas, em alguns serviços de orquestração de container, tá? Então, alguns serviços de orquestração de containers, como por exemplo, Kubernetes, e OpenShift. Beleza? O que acontece? Nós vamos ter o seguinte, a gente vai ter um pod, por exemplo, com a versão 1.0. E aí o que vai acontecer? A gente vai subir um novo pod, tá? Eu vou deixar aqui como branco também. Um novo pod, na verdade não é nem um pod, né? Vamos mudar o nome aqui. A gente tem um deploy, tá? Então deixa eu até dar mais espaço aqui. Então no primeiro momento, a gente tem um deployment na versão 1.0. A gente faz um update e agora a gente vai ter um deployment na versão 2.0. Porém, os dois estão em paralelo. Os dois estão executando. O que vai acontecer? Quando a gente faz o ruling, o Kubernetes, por exemplo, ele vai esperar esse cara estar 100% funcional. Quando ele estiver 100% funcional, ele vai lá e vai deletar. Vou até colocar isso aqui. Ó. Ele vai deletar o segundo deployment. Enquanto não estiver 100% funcional, ele não faz isso. Isso é o ruling deploy.
Ok? Perfeito. Agora a gente vai falar sobre o Blue-Green Deploy. Então, vou vir aqui e vamos colocar Blue. Opa. Vamos corrigir aqui. Como que funciona o Blue-Green Deploy? A gente vai ter dois ambientes idênticos. Então, deixa eu já colocar aqui um ambiente em azul. Então, vou ter um ambiente A. Melhor. Deixa eu apagar aqui para dar um espaço. Porque isso é interessante. A gente vai ter... Opa, mais para baixo. Perfeito. Então, a gente vai ter aqui o ambiente Blue. E a gente vai ter o ambiente Green. Ok? Ambos estão com a mesma versão. Deixa eu apagar aqui e vou colocar essa versão como branco. Só para a gente ter visualização. Aqui, beleza. 1.0. Os dois. Na frente desses caras, eu vou ter um equipamento. Que é um load balancer. Ok? Esse load balancer ele é responsável por redirecionar o tráfego. Então, quando chegar uma requisição do usuário, ele vai mandar para o ambiente Blue. Aí eu vim aqui, peguei um código novo e eu vou subir ele onde? No meu ambiente Green. Então, ele vai sair a versão 1.0 e vai pegar a versão 2.0. Eu vou pegar alguns usuários de teste, tá? Para testar essa aplicação. Beleza? Testou, tá tudo ok? O que vai acontecer? A gente vai vir aqui no Load Balance e vai mudar. Então eu vou tirar esse tráfego daqui e eu vou colocar esse tráfego para mandar para cá. Então agora todos os usuários estão acessando, né? Esse usuário ele vai estar acessando aqui a 2.0. Robert, aconteceu alguma coisa, tá? E crashou a aplicação. Deu pau. Então deu falha. Eu preciso iniciar o rollback. Como que eu faço esse rollback? Eu simplesmente venho aqui no Load Balance e volto. Vou até colocar branco para ficar melhor. E volto isso daqui para o ambiente azul, para o ambiente blue. Então, dessa forma, eu tenho Blue-Green Deploy. De forma bem resumida, tá? Esse é bem mais complexo, tem várias outras coisas que a gente pode considerar, exemplos, como fazer o deploy e tudo mais. Mas aqui para você entender o conceito, é dessa maneira. Perfeito? Maravilha, Blue-Green Deploy. Agora, a gente vai falar sobre Canary Deploy. Como que funciona o Canary Deploy? Canary Deploy, ele também é conhecido, tá? Ele também é conhecido como Feature Toggle ou Feature Flags. Como que é feito isso? Tá? A gente vai pegar o código. Então, vamos supor que a gente tem o ambiente está aqui em prod. Tá? O ambiente em prod está da seguinte forma. Nosso código, ele foi para prod, e eu tenho aqui, por exemplo, 10k de usuários acessando esse cara. Beleza? Aqui eu vou começar um novo deploy. Então, o que eu vou fazer? Esse ambiente de prod, ele está rodando a versão 1.0. Tá? No novo deploy, eu vou pegar o código, só que esse código, ele também tem informações aqui, uma nova funcionalidade. E aí eu vou lá e vou colocar esse cara. Deixa eu mudar até a cor aqui. E vou colocar esse cara para o ambiente de prod. Só que esse ambiente de prod agora ele vai estar dividido no seguinte. A versão 1.0, as linhas brancas do código, e eu vou ter a versão
2.0. O que eu vou fazer? Nesse formato, eu vou considerar que eu vou fazer um deploy para 10% da minha base. Eu vou vir aqui. Opa, deixa eu só mudar a cor. Beleza, aqui. Olha só, vou considerar 10% da base de usuários. Ok? Com esses 10% da base de usuários, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer com que eu habilite aquele botão de on e off. Tá vendo? Então na 1.0 eu estou como off para 90% dos usuários. Já na versão 2.0, o que eu vou fazer? Eu vou estar como on para 10% da base de usuários. Então esses 10% eles vão conseguir testar, eles vão conseguir validar, eles vão conseguir fazer todas essas possibilidades. Uma ferramenta que faz muito bem isso, de feature flag, é a Harners. Tá? Então nós temos aqui har. Depois você pode dar uma pesquisada que você vai encontrar bastante informação sobre isso. Existem outras possibilidades, outras ferramentas? Sim. Mas uma das maneiras mais fáceis de fazer isso que eu conheço é utilizando a Harners. Perfeito? Então é dessa forma que funciona as estratégias de deploy. Lembrando, tá? Lembrando para vocês não esquecerem. Isso aqui foi uma introdução a essas estratégias de deploy. Existem muito mais informação, mas a nível para você conhecer, né, e desvendar essa parte do DevOps, isso aqui é importante que você entenda. E aqui a gente vai passar um conteúdo extra, digamos assim, que é o quê? É muito comum quando a gente fala de DevOps, você ouvir falar sobre CI/CD. Tá? CI/CD nada mais é do que Continuous Integrations, Continuous Delivery. Tá? Integração contínua, entrega contínua. Quais etapas podem ser contempladas pelo CI/CD? As etapas de build, teste, release e deploy. Todos esses caras a gente contempla pelo CI/CD. Geralmente, build e teste pelo CI, release pelo CD. Então, dessa forma, a gente vai ter o quê? Um pipe. Deixa eu voltar aqui. Um pipeline. E esse pipeline, a gente vai construir cada passo. E é importante que você, como DevOps, conheça ferramentas que façam CI/CD. E aí nós temos ferramentas de CI/CD. Vou citar algumas fazem só CI, outras fazem só CD e assim por diante. Então nós temos aqui, por exemplo, Jenkins. Tá? Nós temos GitLab, CI/CD. Nós temos CircleCI. Nós temos o Drone. Nós temos a Harners. Temos Azure DevOps. Entre outros, mas as mais conhecidas são essas aqui, ok? Então é muito importante que você conheça sobre ferramentas de CI/CD se você quer se tornar um DevOps, ok? E agora, eu gostaria de fazer um pedido para vocês. A gente está quase que na metade aqui desse conteúdo, talvez na metade um pouco para o fim. Se você chegou até aqui é porque o conteúdo está muito bom, está muito interessante. E eu só tenho que te pedir uma coisa, ajuda. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, faz a sua inscrição no canal, ativa as notificações, porque assim como temos esse conteúdo aqui, a gente vai ter muito mais. A gente já tem muito mais conteúdo aqui no canal. E talvez você está chegando agora, você não me conhecia, você não conhecia a minha didática, e eu tenho certeza que eu posso te ajudar a te evoluir cada vez mais na sua carreira. E além disso, é interessante também que você pegue uma parte desse conteúdo aqui, tira um print,
Pega uma parte que você gostou, tira um print, ó, tô aprendendo aqui DevOps com o Robert, tô aprendendo DevOps com a JDCP. Compartilha nas suas redes sociais. Porque se você chegou agora, você não tinha esse conhecimento, imagina quantas pessoas ainda não conhecem a gente aqui da JDCP, não me conhece e gostaria de ter visto esse vídeo há algum tempo atrás. Então, me ajuda a compartilhar esse conteúdo para que esse conteúdo chegue a muito mais pessoas. Eu preparei com muito carinho, teve que não é um vídeo curto, é um vídeo com detalhes, e eu só peço isso como sua ajuda. Maravilha, maravilha. Agora a gente vai ver então sobre a etapa de operação. É importante que todos entendam, né? Seja você desenvolvedor, seja você de infraestrutura, como que funciona a parte de operação. A parte de operação tem algumas responsabilidades, né? Que é o quê? Sustentar a infra, facilitar a vida do dev. Como que eu facilito? Uma das formas de facilitar é através do pipeline de CI/CD, onde eu vou permitir que o dev tenha autonomia para fazer a construção dos seus pacotes, a construção dos seus artefatos, fazer o build da imagem, fazer os testes e principalmente fazer o deploy. Então a gente pode organizar de algumas maneiras que a partir do momento que o dev passou por todo o processo, aprovação e tudo mais, e ele quer colocar uma nova funcionalidade em um ambiente de produção, um ambiente de stage, um ambiente de homologação, um ambiente de desenvolvimento, ele consiga fazer isso de forma automática utilizando o pipeline de CI/CD. Então dessa forma você não vai precisar sendo acionado para, olha, agora precisa instalar determinada versão da aplicação no servidor X. Ou subir o container com a versão Y. Não, o pipeline de CI/CD ele está aqui para exatamente fazer essa função. Então você cria uma ferramenta ali, digamos as a service, para que o próprio desenvolvedor consiga fazer isso. Tá? Então esses são os principais objetivos aqui da área de operação. Mas, quando a gente fala de conhecimento para quem quer se tornar um DevOps, a área de operação é muito ampla. Por que é muito ampla? A gente tem toda essa infraestrutura que vai subir, que vai ficar a aplicação e tudo mais. Tá? Então a gente precisa de alguns conhecimentos, né? Como, por exemplo, para preparar a infra. Tá? Essa infra, ela pode ser on-premise ou pode ser em cloud. Quando a gente fala de cloud, a gente tem as mais conhecidas, que é a AWS, que é a GCP, que é a Azure, e temos também a OCI. Tá? E aqui a gente começa a introduzir os conceitos de infra as code. Então, quando eu for preparar minha infraestrutura, eu vou trabalhar com esse conceito de infra as a code. Ele vai trazer para mim alguns ganhos, como por exemplo, na hora que eu for preparar minha infraestrutura, eu vou evitar erros que seriam cometidos se eu fizesse de forma manual. Eu vou ter mais velocidade para preparar a infraestrutura. E aí eu vou utilizar código. Para o quê? Para configurar. Na verdade, vamos lá. Instalar. Configurar. E atualizar minha infra. Então, quando eu trabalho com infra as a code, eu consigo fazer isso. Robert, quais ferramentas eu preciso? 2 categorias. Para provisionamento. Então, para provisionar, não vou citar todas as ferramentas, vou citar algumas. Para provisionar, nós temos, por exemplo, o Terraform. Tá? Ele é multi-cloud e assim por diante. Para gerenciar, tá? Gerenciamento. Configuração. Nós temos ferramentas como Ansible, Chef, Puppet, SaltStack. Então aqui você começa a entender onde entra eu aprender Terraform, onde entra eu aprender Ansible. Por quê?
Porque você como área de operação, você como membro da área de operação, como um DevOps que vai atuar na parte de operação, você precisa preparar a infraestrutura, você precisa aprovisionar a infraestrutura, você precisa gerenciar a configuração dessa infraestrutura. E tudo isso você faz com Infra as a Code. E aí o interessante é que quando você trabalha dessa forma, você também, como um profissional de infra, vai utilizar Git, mais Git Flow. E até mesmo um pipeline. Você pode ter um pipeline para criar, para automatizar, para atualizar, tá? Para provisionar. Você consegue ter um pipeline para isso. Não vamos se aprofundar muito em estratégia e tudo mais, eu preciso que você entenda o conceito, uma visão geral, e até para você conseguir entender onde entra cada coisa. Então, quando a gente fala de infraestrutura, a gente está falando isso daqui. E é interessante, ó, falei do print, aproveita, ó, tira um print daqui, já compartilha nas suas redes sociais. Marca lá, Robert Silva Tech, @JLC Tecnologia, e a gente vai ter muito agradecimento e muita gratidão por ajuda de vocês. Ok? Perfeito. E aqui a gente fala sobre infraestrutura, né? A gente precisa aprender isso daqui. Mas além de provisionar infraestrutura, a gente precisa de algumas outras coisas. Que coisas, Robert? Tanta coisa que a gente tem que estudar? Sim. Né? A gente precisa de outros conhecimentos. Eu separei aqui. Poderia categorizar onde vai ser utilizado e tudo mais, mas aqui você já vai ter uma ideia. Então, quando eu falo de outros conhecimentos, a gente precisa conhecer o quê? Tá? O básico de Linux. Robert, quero ser um DevOps, não conheço nada de Linux. Você vai ter um problema. Porque você vai ter que gerenciar, fazer scripts. A maioria das aplicações rodam em Linux nesse cenário. Então você precisa conhecer ali de CLI, precisa conhecer o Shell, você precisa conhecer a parte de sistema de arquivos, tá? Aqui, ó, sistema de arquivos. Você precisa conhecer gerenciamento de servidores e também gerenciamento de SSH. Vou usar chave, não vou usar chave, como que eu controlo o acesso ao usuário e assim por diante. Além disso, você precisa conhecer sobre redes e segurança. Pelo menos o básico, tá? Aqui, ó. Qual que é o básico, Robert, que você considera? Que você conheça sobre firewall. Ah, não é saber que firewall, um FortiGate é um firewall. Não. É conhecer como funciona, como é o funcionamento de um firewall. Como que funciona um servidor de proxy. Como que funciona os load balancers. Como que funciona o protocolo HTTP, HTTPS. Vou apagar aqui que ficou ruim. Bora lá. Protocolo HTTP, protocolo HTTPS. Como que funciona também a parte de rede TCP, o DP, o que são esses protocolos, e serviços de rede, né, que rodam nesses protocolos. Então, serviços de rede, como funciona o FTP, como funciona o DNS, a parte toda de endereçamento IP, parte de DNS, parte de resolução de nomes, né, é muito importante, porque quando a gente trabalha dessa forma, a gente está trabalhando com ambiente distribuído, então a gente precisa entender como que eu vou resolver nome, como que eu vou apontar, como que eu vou fazer o load balancer, como que eu vou direcionar tudo isso. Então é muito importante que você entenda. Além de tudo isso, é importante que você tenha conhecimento também e linguagem de script. Por que, Robert? Porque você tem como objetivo, tá? Quando você conhece essa linguagem de script, o principal objetivo é automatizar, tá? Quando eu falo de automatizar, eu estou falando de ações de operação e de dev. A gente está falando de backups, por exemplo. Ficar fazendo backup manual. Está falando de cron jobs, ou seja, jobs que vão executar de forma agendada. Estamos falando também de monitoramento.
Feito? Maravilha. E aí, essas linguagens, a gente pode separar elas em duas categorias. Uma linguagem de SO, que seria Shell Script e PowerShell. Ou uma linguagem independente de SO, onde nós temos como, por exemplo, aqui você não precisa aprender todas, mas seja bom em uma e tenha um conhecimento de sintaxe das demais. A gente vai precisar aqui de Python, muito forte. A gente precisa de Go, muito forte. A gente precisa de Hub. Tá? Python, Go e Hub. Ótimo. Além dessa linguagem de script, a gente vai ter que pegar todo esse script, né, que a gente criar. Então, vou até apagar aqui, vai ficar mais fácil. A gente vai pegar aqui, ó. Lembra que a gente falou do Terraform? Lembra que a gente falou do Ansible? Lembra que a gente falou de script? Todos esses caras você vai guardar onde? Num Git. Então, você precisa aprender um sistema de controle de versão. Porque aí você consegue guardar tudo lá. Git mais Git Flow. É muito importante que você conheça. Tá? E lembra que eu falei também o seguinte. Container está virando padrão para a criação do artefato, né? Imagem Docker. Então você precisa conhecer de containers. E eu acredito que essa é a base, porque tudo ali vai rodar em container. A gente está vendo container desde o processo lá de build. Né? Então, container é muito forte. Entender como que eles funcionam. Deixa eu escrever certo aqui, que rapaz, vamos lá. Containers, ok? E além de container, a gente precisa aprender também sobre orquestração de containers. E aqui entra Swarm. Para muita gente Swarm está morto. Tem ambientes que Kubernetes é uma bazuca para matar uma formiga. Então, Swarm ainda pode ser utilizado. Inclusive, na última versão viu muita coisa interessante. Cron no Swarm, um monte de coisa que dá uma revivida aí no Swarm, não comparado a Kubernetes, mas sim. Kubernetes e também OpenShift. Então, essa parte vai ser muito importante, porque depois que você fizer o deploy, aí você vai ter aqui, ó, vamos supor, vamos falar de staging, vamos falar de prod, você tem um monte de aplicação, vamos colocar mais de 100 aplicações rodando. Como você gerencia centenas de containers sendo executados, subir uma aplicação, passar de staging para prod, tudo isso a gente trabalha com microserviços. Tá? Muitas empresas já estão utilizando microserviços e rodam em containers. Então, é muito importante que você tenha esse conhecimento. Tá? Muito importante mesmo que você tenha esse conhecimento aqui. Maravilha? E para finalizar, deixa eu apagar aqui. Para finalizar, você precisa conhecer também da parte de monitoramento. Por quê? O monitoramento ele é essencial para essa arquitetura. Inclusive, muitas aplicações elas já nascem sendo monitoradas. E aí, é importante que você entenda conceitos de observabilidade. Isso aqui daria um curso completo também. Então a gente não vai se aprofundar tanto nisso. Mas tem alguns pilares, né? Observabilidade não se baseia somente nos pilares, mas a gente tem alguns pilares para ser o norte. Quando a gente fala de log, a gente pode utilizar, por exemplo, o LK, a gente pode utilizar o Splunk. São duas ferramentas que são muito utilizadas. Tem outras, mas aqui as que eu mais tive contato, assim, digamos. Quando a gente fala de métricas, a gente está falando, de, por exemplo, de Prometheus. A gente está falando de Zabbix. Sim, Zabbix dá para atuar muito bem no ambiente DevOps.
E em alguns lugares você vai encontrar também falando de Nagios. Eu particularmente ficaria com Prometheus e com Zabbix. E aí a gente tem a parte de Trace. Quando a gente fala de Trace, a gente pode estar utilizando Jaeger e as ferramentas pagas, né? Como nós temos Datadog. Não que ser pago seja ruim, tá? É só um comentário para você ficar ciente. Dynatrace. E aí, quando a gente fala de APM, o ALK também tem um pouco de APM na sua stack, tá? E aí um ponto de atenção que eu gostaria de dar para vocês é: estude sobre Open Telemetry. Estude sobre Open Telemetry. Está sendo muito utilizado. É muito interessante a forma como trabalha, como facilita, como a gente tira esse lock-in de fornecedores, como Datadog, Dyna. Então, esses caras aqui a gente vai ser transformado ali em OpenTelemetry, que a gente pega essa configuração, né, quando a gente usa OpenTelemetry, deixa tudo adaptado e joga para uma ferramenta como, por exemplo, o Jaeger. Tá? Então, esse aqui a gente acabou, então, de fazer o seguinte, turma. Até agora, né, finalizando essas etapas aqui da parte de operação e monitoramento, a gente teve uma visão geral de como que funciona todo o ecossistema desse mundo DevOps, como que funciona o ciclo de desenvolvimento de software quando a gente está utilizando o DevOps. A gente passou por cada etapa, a gente viu cada detalhe. Claro, a gente não conseguiu se aprofundar em tantas informações, mas o objetivo lá no começo era qual? Você ter uma visão e entender o real motivo de cada ferramenta de que tanto se fala e onde cada ferramenta DevOps é utilizada. Então, com esse conteúdo aqui, você conseguiu ter essa visão geral. E agora você já consegue ter um norte do que você estudar, como você estudar, para onde você estudar, o que curso você procurar, por exemplo, para você continuar se aprofundando cada vez mais. E aí, para a gente encerrar, duas coisas. Se você não é inscrito no canal e chegou até agora, paz, me ajuda aí. O conteúdo desse, gratuito, 100% na faixa, produzido na maior qualidade possível, com o maior preparo, pesquisa, tudo de forma roteirizada para não se perder, esse conteúdo bem objetivo para você. E além desse conteúdo, tem muitos outros. Então já se inscreve no canal e ativa as notificações. E um outro ponto, se você quer continuar sabendo mais informações sobre DevOps, ter acesso a mais conteúdo, a gente tem uma comunidade lá no Discord. Então nessa comunidade a gente tem espaço dedicado para falar sobre cada uma dessas etapas do mundo DevOps. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para você. Então você já vai clicar na descrição, já vai entrar lá no Discord para você começar a participar e interagir cada vez mais com os seus amigos lá do Discord, a gente trocar mais ideia na comunidade, trocar mais conhecimento, fazer mais network. Meu muito obrigado por você ter chegado até o final desse vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que você compartilhe com seus amigos e vejo você no próximo vídeo do canal. Valeu!